O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo Silva, está no primeiro escalão do governo federal desde 2005. Foi ministro do Planejamento de Lula e trocou de ministério quando Dilma Rousseff assumiu a presidência. Paulo Bernardo tem 59 anos e nasceu na cidade de São Paulo. É casado com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Junto com ela, tem 2 filhos. Paulo Bernardo não terminou a faculdade, cursava Geologia na Universidade de Brasília, mas foi expulso pela ditadura militar. Continuou na política como sindicalista. Trabalhou no Banco do Brasil do Paraná, onde se filiou ao PT, foi eleito 3 vezes deputado federal para representar os paranaenses em Brasília. A dobradinha com a mulher no ministério de Dilma não é novidade. Ambos foram secretários de Estado no Mato Grosso do Sul e secretários municipais em Londrina. Olá, internauta, bem-vindo ao Poder e Política Entrevista. O programa é uma realização em parceria do jornal Folha de São Paulo e dos portais Folha.com e UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado de hoje do Poder e Política é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ministro, muito obrigado por sua presença. Recentemente o senhor disse que é quase impossível evitar irregularidades no DENIT, esse órgão do Ministério dos Transportes. Por quê? Eu não disse isso. Como que o senhor disse? Eu disse que um órgão que tem um orçamento de 13, 15 bilhões de reais para executar num ano, e que executa milhares e milhares de projetos em todo o Brasil, é normal que surjam irregularidades. E essas irregularidades, inclusive, têm sido apontadas frequentemente pela CGU, pelo Tribunal de Contas, e nós fazemos todo o possível para, tão logo quanto seja possível, corrigi-las. Foi isso que eu disse. Essa frase ficou vários dias sendo repetida. No UOL, foi repetida na Folha de São Paulo, teve colunista na televisão que ficou falando, quer dizer, então acaba transformando em verdade uma coisa que era parte de um contexto do que você disse. O senhor teve, no período do Ministério do Planejamento, contato direto com as empreiteiras ou com os empresários que se relacionavam com o Ministério dos Transportes por conta desses contratos ou não? Fernando, nunca discuti contrato nenhum com empreiteira nenhuma. Como ministro do Planejamento, eu recebia empresas, recebia sindicatos, recebia entidades, ia lá de empreiteiras, a dona Zilda Arnes iam me visitar lá por causa de projetos do governo. Agora, nunca discuti contrato nenhum com empresa. Quer dizer, você transferir para outro ministério a responsabilidade do transporte ou do DENIT, eu acho que é um absurdo. Teve esse caso da consultora de empresas Terezinha Neroni, que trabalhou para obter apoio do Ministério dos Transportes para a construção do anel viário de Maringá. O senhor conhece essa consultora? Conheço. E qual é a relação que tem com ela? Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Vocês, inclusive, deram que ela era uma lobista. Agora você está dizendo que é uma consultora de empresa. Eu acho que pode ser lobista também. Eu não sei o que ela fez. A pessoa é minha amiga e eu acho o seguinte, Fernando. O fato de ter amizade ou ter parentesco não é salvo-conduto para ninguém. Se a Terezinha fez alguma coisa errada, ela tem que responder, não sou eu que tenho que responder. O senhor nunca foi consultado por ela para ajudar a interceder nos interesses que ela tinha junto ao Ministério dos Transportes? Nunca tratei disso com ela. Esse projeto de Maringá, várias vezes eu tratei dele com o deputado Ricardo Barros, que era vice-líder do governo, e com o irmão dele, que é prefeito de Maringá. E essas pessoas me procuraram para ajudar, inclusive apoiei, quando foi para liberar recursos, apoiei. Mas com a Terezinha nunca tratei disso. Quando assumiu o Ministério das Comunicações neste ano no governo Dilma, o senhor disse que era importante impedir que políticos fossem proprietários de emissoras de rádio e de TV, como diz a nossa legislação. O que foi feito até agora? Eu nunca falei que tinha que impedir políticos de ter rádio o senhor falou, e televisão, então? Porque não é proibido, a verdade é essa. Eu disse que numa eventual regulação, numa discussão sobre esse setor, eu era a favor de proibir. Não vamos nos iludir, achar que rádio e televisão não tem vinculação política, porque
nós sabemos que geralmente tem um projeto político por trás de um grupo de comunicação, mas ele não pode se envolver partidariamente, principalmente eleitoralmente. Agora, há uma previsão aí no seu horizonte sobre essa possibilidade de discussão e eventualmente implantação dessa norma que proibiria daí então os políticos de serem proprietários de emissoras de rádio e TV? Nós temos que ter o pé no chão para não dizer, ó, eu vou impedir que político tenha rádio ou tenha televisão, porque isso vai ser votado em última instância no Congresso, ou seja, vai ser votado pelos políticos. E você sabe que eu fui deputado durante 3 mandatos, né? Bom, mas o governo pode tomar a iniciativa e enviar um projeto, se desejar. pode tomar, mas só estou alertando que isso passa por... Isso Claro. é definido pelo Congresso Nacional. É atribuição, é prerrogativa do Congresso. Não é o ministro das Comunicações que decide isso. Ministro, privatização das teles. O PT foi, historicamente, no passado, contra a privatização. Daí a privatização ocorreu, o PT virou governo, teve uma posição diferente. E hoje o que se vê no caso das teles aqui no Brasil é um sistema próximo ao oligopólio. São poucas empresas. O que pode ser feito para aumentar a concorrência e melhorar os serviços? Eu diria até mais, na área de telefonia fixa, na verdade, é um monopólio. Porque De áreas, não é? você tem várias empresas, mas cada uma atua numa área. Uma das coisas que nós estamos trabalhando é esse projeto que regula a TV a cabo, por exemplo. Ele vai permitir que as telefônicas ofereçam TV a cabo e, por outro lado, vai incentivar que as empresas de TV a cabo concorram na telefonia. Tem, inclusive, assinantes. Por que o custo do telefonema no Brasil, telefonema fixo e celular, na comparação com alguns países, é tão mais alto? Eu acho que um dos fatores, com certeza, é a falta de concorrência e o fato de que as empresas estão estabelecidas, têm custos fixos e digamos, às vezes tem deficiência na sua gestão, enfim, e tudo isso oriundo do modelo e joga o preço para o consumidor. Mas eu acho que nós temos que reconhecer uma coisa que as empresas de telefonia falam, reclamam muito, a carga tributária é muito alta. Outro dia eu usei um termo, a carga tributária no setor de telefonia é punk. E outra, sabe que a empresa não paga imposto. Quem paga é o consumidor, é o usuário, o cliente. Né? Isso é transferido no preço, na fatura, quando vem a sua fatura, vem o imposto junto. O senhor falou recentemente sobre tentar fazer alguma coisa para reduzir determinados custos, sobretudo nesses eventos internacionais que o Brasil vai hospedar, como Copa do Mundo, Olimpíadas, virão estrangeiros para cá, vão usar celulares por aqui e vão utilizar o sistema de roaming quando estão fora das suas bases. O que pode ser feito realisticamente para reduzir o custo desse tipo de serviço? Nós teremos que fazer acordos bilaterais ou multilaterais. Por exemplo, no Mercosul, já começamos inclusive uma conversa com a Argentina sobre uma nova ligação internacional, um novo cabo de fibra ótica do Brasil para a Argentina, só tem um, e também vamos discutir o preço das ligações, o chamado roaming, dos dois lados, porque de fato é muito alto. Eu falei por causa da Copa, pelo seguinte, uma das coisas que eu acho fundamental, além de nós termos boa infraestrutura, termos bons estádios, a comunicação vai ser vital na Copa, porque a previsão é que vai ter mais de 3 bilhões de pessoas assistindo os jogos principais. Nós precisamos ter preços módicos, né? Se você vai receber 600, 800 mil turistas, que depois vão sair dizendo que aqui é um absurdo o preço do telefone, dos dados, do serviço, eu acho que é ruim. E é caro mesmo, nós temos que baixar esses preços. Por falar nisso, banda larga, quando vai ser implantado? Qual o cronograma atual de implantação do Plano Nacional de Banda Larga? Olha, nós temos um plano que foi lançado pelo presidente Lula em 2010. E ele é previsto para ser executado até 2014. A presidenta Dilma, neste ano, nos orientou para fazer reformulação. Por exemplo, o plano prevê uma série de coisas, dentre eles, de saída, uma internet popular, uma banda larga popular,
no plano original, nós prevíamos uma velocidade de 512 kilobits por segundo. E a presidenta orientou que fosse colocado pelo menos 1 megabit por segundo de velocidade. Então, nós redimensionamos. Essa velocidade não é muito modesta para um país como o Brasil? Olha, essa velocidade, se você olhar... Primeiro é o seguinte, quem anda na internet, eu sei que você não é exatamente um viciado, mas é uma pessoa que trabalha muito na internet, reclama da velocidade. Você põe 10 megabits e a pessoa começa a achar que está demorado. Veja bem, o que nós temos hoje? 2/3, 65% das ligações de internet das pessoas que têm é menor que 1 megabit. 2/3. E agrava isso o fato de que só 27% dos domicílios tinham internet conectada no final de 2010, ou seja, só 27% e desses 2/3 era menor que 1 megabit. Então você colocar a velocidade de 1 megabit vai dar um upgrade, vai melhorar a situação de um número muito grande de pessoas, sem contar que o fato de baratear o serviço, ele vai ser em torno de vai ser R$ 35,00, que é metade do preço que é praticado efetivamente, hoje, significa que vai ter muita gente que vai aderir e vai começar a usar. Nós temos, Fernando, 35% dos domicílios, isso é tudo dado de dezembro de 2010, 35% dos domicílios com computador e só 27% com internet. O que significa? Que a pessoa tem computador e não tem internet. Por quê? Porque é mais caro a mensalidade da internet do que a mensalidade de um computador em prestação. Mas e essa realidade que existe no Brasil, que as operadoras oferecem uma velocidade, podem, na realidade, suprir só 10% da velocidade anunciada? Por exemplo, no caso de 1 megabit, se a regra persistir, imagino que ela não vai persistir, né, porque já foi dito isso, mas daí seriam só 100 kilobits. Sim, a presidenta Dilma me chamou e falou, não dá para ser 1 megabit nominal e depois oferecem 10%, 15%. Eu não vou aceitar isso, acho que vocês têm que melhorar. Nós chegamos a pensar em colocar no acordo, no termo de compromisso que nós fizemos com as empresas telefônicas, o que ela estava cobrando, mas depois nos convencemos e convencemos a presidenta de que seria injusto, porque só uma parte dos fornecedores de serviços teria essa cobrança, porque, por exemplo, as empresas de TV a cabo oferecem internet e não ficariam fora. As móveis ficariam fora, que não estavam. Eu falei, não, então, presidenta, vamos fazer o seguinte, a Anatel fará até o fim de outubro, isso foi combinado com a Anatel, fará até o fim de outubro um regulamento para a qualidade da internet, fixa e móvel. O mínimo vai ser, no ano que vem, 60% do nominal. Se você vender 10 megas, você vai ter que entregar 6 megas, pelo menos. Como é que aconteceu isso de o Brasil ter esse tipo de produto vendido? Vende 1 mega e pode fornecer só 10% de 1 mega. Isso não é uma propaganda enganosa que essas empresas fazem? Nós deixamos chegar a esse ponto. O governo, as empresas, talvez até o usuário que seja o menos responsável. Você passa numa rua, você passa um cabo para fornecer internet para todos os que você conseguir vender. Então o que você faz? Você vai vender internet de velocidade 2 megabits, você não vai colocar um cabo com 2 megabits para cada morador. As empresas fazem o seguinte raciocínio. O Fernando Rodrigues acorda de manhã, vai caminhar, depois vai para o jornal, ele só volta 10 horas da noite. Então ele só vai usar a internet em casa 10 horas da noite. Eu só preciso entregar para ele às 10 horas, mas tem o vizinho dele que tem um horário diferente, então eles vão balanceando isso. O que nós vamos fazer é o seguinte, você tem que entregar pelo menos o que está na consulta da Anatel, tem que entregar pelo menos 60% do combinado, do que foi contratado. Que aí dá uma margem para a empresa, se tiver todo mundo, o Fernando Rodrigues não foi trabalhar e ficou em casa, não avisou a telefone, que não tem obrigação de avisar, e está lá, digamos, começou a carregar a rede, a rua inteira parou lá aquele dia e resolveu entrar na internet. Então vai ficar mais lento, mas tem que ter um mínimo. Então é isso que nós vamos fazer, isso vai ser votado pela Anatel até outubro e a aplicação vai ter um prazo de carência, vai começar em janeiro do ano que vem. Ou seja, a partir do ano que vem, serviços de internet que oferecem uma velocidade X terão que suprir no mínimo 60%. 60%, em 2013 vai aumentar para 70%, em 2014 vai aumentar para 80%.
Certo. Então vai ter digamos, eu acho que vai ser bem razoável em termos de qualidade. Poucos países têm uma legislação como essa que nós estamos fazendo. Essa norma, que é de 1995, conhecida como norma 4, diz que tem o serviço de internet, pelo qual se paga o acesso físico à internet, e daí tem que ter um provedor que vai poder suprir, enfim, fazer aquela conexão, é a página que oferece serviços, e-mail, etc. e tal. Há também já hoje várias empresas que oferecem esse serviço de graça também. Hoje, as empresas telefônicas que oferecem esse tipo de provedor de acesso de algum conteúdo, elas têm que ter separadamente as duas empresas. No momento em que elas tiverem juntos esses dois serviços, as empresas que não são telefônicas, e são algumas milhares no Brasil, perdem uma parte da isonomia que tem hoje de concorrer com esses provedores que pertencem às telefônicas. Isso daí não é motivo de preocupação para o senhor? Com certeza. Tanto que nós fizemos uma reunião na semana passada com representantes desse setor, e tem quase 5 mil empresas atuando, e nós achamos que tem que ser garantido o acesso. Essas empresas têm que continuar tendo acesso, seja qual for a definição que nós façamos. E até assumimos esse compromisso com essas empresas, até porque nós não queremos fazer concentração, não queremos eliminar um setor inteiro que atua na economia. Pelo que eu entendi, o Ministério das Comunicações recomendou, ou sugere, o senhor me corrige o termo, qual Recomendamos. Recomendou à Anatel que elimine essa exigência da tal da norma 4, que obriga a ter esse provedor de acesso de conteúdo. Se isso acontecer... Não é provedor de conteúdo, é provedor de acesso. Justamente. Porque provedor de conteúdo Claro. não é problema nosso. Claro. Veja bem, é que, na verdade, uma boa parte desses 5 mil provedores, dessas empresas, fazem a função de provedor de acesso e provedor de conteúdo. Justamente. Você não assina o UOL, não assina o Globo.com para ter acesso à internet. Você não precisa fazer isso. A verdade é essa. Você assina para ter o conteúdo, você quer ler o que é divulgado ali. Acontece que isso não é claro hoje. Né? E tem um detalhe, Fernando. Pela regra hoje, é obrigatório. Se você tem um telefone fixo, para entrar na internet, você tem que ter um provedor desse. É obrigatório. Mas se você tiver um telefone móvel, não é. Se você tiver, por exemplo, as TVs a cabo fornecem internet, telefone, TV a cabo, e não são obrigados a ter provedor, eles mesmos fazem o provimento. Quer dizer, tem uma norma que não existe, existe para basicamente existe para 4 empresas, que são as empresas de telefonia fixa. Só essas são obrigadas a... Então, acho que nós temos uma boa situação, um bom momento para debater e achar uma solução. Agora, eu concordo com o que as empresas estão dizendo, que assim, não é razoável você simplesmente... eliminar a norma. Eliminar e não é a norma pode ser eliminada. Não é razoável você asfixiar as empresas que atuam para que as teles fiquem com o serviço todo. Acho que é isso. Não seria razoável, por exemplo, manter a situação atual em que as teles têm que prover, o senhor disse, nesse plano aí novo, teria que ser um provedor de acesso gratuito, mas que elas mantivessem, do ponto de vista organizacional, empresarial, em empresas separadas, para que se pudesse contabilizar o custo exato que isso tem, e aí dá a isonomia para aquelas que são apenas provedoras de acesso? Eu acho que é uma solução, uma das alternativas. O que eu acho, Fernando, assim, nós temos que trabalhar pensando no usuário. Não é razoável você falar para o cara que ele tem, ao contratar, tendo um telefone, contratar uma internet, tem que pagar para alguém lhe dar acesso quando isso não é necessário. Isso vai ser resolvido numa mesa com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, com as empresas, e acho que não podemos esquecer o consumidor, o usuário do telefone. Tem que ter seus direitos preservados. Se não aparecer nenhuma entidade, nós vamos defender o interesse do usuário também. Então, veja bem, eu vou repetir, nós não temos interesse em extinguir empresas, em sufocar um setor empresarial. Aliás, um setor importante, dinâmico, que vai crescer mais ainda, porque com
a economia crescendo e a internet barateando, você deve ter visto ontem os números de venda de computador, bombou a venda de computadores no segundo trimestre. Esse setor é importantíssimo, né? As pessoas... Agora, acho que nós temos que compatibilizar todos esses interesses. TV a cabo, a discussão que envolve aí o setor hoje é a entrada das teles nesse mercado. Se o projeto de lei número 116, que, enfim, está para ser aprovado, de fato for aprovado, pode acontecer um monopólio das empresas de telecom sobre a distribuição de conteúdo, na sua opinião? Nós temos hoje um número grande de empresas já, sei lá, 60, 80 empresas que fazem distribuição de TV por assinatura. E esse setor está crescendo. No ano passado foram 2.400.000 novas assinaturas, quase 30% acima do que tinha. E este ano, até o primeiro semestre, já foram 1.340.000 novos assinantes. Tudo indica que vai crescer, porque o serviço tende a baratear e o poder aquisitivo está aumentando, as pessoas vão querer. Nós temos, de fato, duas grandes empresas que atuam nesse setor. São 60, mas acho que 90% é NET e Sky. Mas então, nesse caso, haverá um monopólio? Tem duas empresas só. Então, nós estamos abrindo para outras empresas. Não vai acentuar essa situação? Veja bem, tem o PL 116, que vai abrir para mais 4 empresas, que são as empresas de telecomunicações, portanto vai ter 6 grandes empresas de cara já atuando no setor. Mas não é só isso. O regulamento da TV a cabo vai baratear a licença. Né? Hoje você tinha que fazer licitações, as últimas que fizeram, mais de 11 anos atrás, que é uma coisa impressionante também, 11 anos que não se dá novas licenças. Então, com o barateamento, vai custar R$9 mil para ter uma licença. Você quer fazer, por exemplo, em Araçatuba, quer fazer TV a cabo em Ribeirão Preto, em Londrina, você vai pagar R$9 mil de licença. Então, a tendência é que novas empresas, pequenas empresas, entrem nesse negócio. Já tem na Anatel catalogados lá pedidos de mais de 600 novas empresas para entrar. Agora, então o que vai acontecer? Eu acho que vai ter, além das duas gigantes que nós temos no setor, as grandes empresas de telefonia que vão entrar, vão ser grandes, e nós vamos ter algumas centenas de pequenas empresas que vão entrar onde as grandes não demonstram apetite, não demonstram interesse. Você pega, por exemplo, o Nordeste, onde está crescendo mais, mas também não tinha. Quer dizer, a partir do momento que você viabilizar essa entrada de novas empresas, com certeza vai disparar aí o número de assinaturas. Mídia. No governo do presidente Lula surgiu com força o debate sobre regulamentação dos meios de comunicação e a expressão controle social da mídia. O senhor, hoje, pelo que eu entendo, no governo Dilma Rousseff, ficou responsável por tratar desse assunto. Em que pé está esse debate e o que pode se esperar dele? O projeto que nós estamos discutindo, por exemplo, não trata de jornais, não trata de revistas, não trata de internet, não trata de outdoor, enfim. Trata de rádio e televisão. Esse é o âmbito da discussão que nós temos. E a Constituição diz que as televisões e as rádios têm que ter conteúdo nacional, tem que ter acesso para produção local, produção independente, ou seja, produtores que podem fazer e vender o seu conteúdo. Mas em que pé está o debate? Nós estamos revisando todo o processo, estamos colocando dentro disso uma revisão da lei de telecomunicações, até porque cada vez mais as coisas vão se aproximando. Hoje você pega num tablet como esse que você está na mão, você pode conectar a TV aí, as televisões que estão no sistema digital podem ser recebidas, né? Em várias localidades, aqui em Brasília já tem isso. Então, nós vamos incluir pontos relativos à Lei Geral de Telecomunicações e a nossa ideia, assim que o governo fechar a posição, a presidenta Dilma autorizar, nós vamos colocar isso em consulta pública, ou seja... Há um prazo para que isso ocorra? Não tem nenhum prazo estipulado, mas nós queremos fazer o mais rapidamente possível. No caso da mídia, voltando àquela expressão muito usada, controle social da mídia, que houve várias interpretações sobre
o que essa expressão queria dizer, a impressão que se tem aqui no governo Dilma arrefeceu muito o debate e a prioridade que se dava a isso em relação ao governo Lula, por exemplo. Estou enganado? Não sei, eu acho que tinha no governo Lula, esse projeto estava, digamos, caminhando para ser fechado, né? O ministro Franklin Martins militou fortemente nisso. Eu, por exemplo, tive reuniões com ele, me disse que dedicava 3, 4 horas por dia para trabalhar no projeto. Tem que ser registrado que ele não conseguiu entregá-lo pronto, não estava pronto como ele gostaria no dia 31 de dezembro de 2010. Então, ele repassou o projeto. Nós primeiro começamos a trabalhar para terminar o projeto, depois vimos que faltava essa questão, por exemplo, das telecomunicações. Por exemplo, o ministro Franklin Martins tinha uma inclinação por optar por 2 agências. Você fala de controle, seriam 2 agências. A atual Anatel, que cuidaria mais dos meios, da parte técnica, e uma outra agência derivada da atual Ancine. Eu digo derivado porque a Ancine tem funções de fomento, isso não poderia ficar na Ancine. E ela teria um nome diferente, porque não vai cuidar só de cinema, também de audiovisual, e ficaria responsável para fiscalizar as questões de conteúdo dentro desses parâmetros que a Constituição prevê. Nós achamos que não tem muito como separar. É muito difícil separar onde começaria a função de uma agência e onde começaria da outra, para separar isso. E, portanto, do ponto de vista técnico, o correto seria ter uma única agência, né? Talvez ampliar o número de conselheiros, ter gente especializada. Teoricamente da Anatel, mas é muito complicado falar isso, porque aí já arrepia o cabelo, os que têm cabelo ficam com o cabelo arrepiado, mas nós achamos que tecnicamente deveria ser proposta uma única agência para trabalhar isso. Então, é a agência que vai fiscalizar se o que está na lei está de acordo. Nunca a priori. Você veicula o que quiser, problema seu. Agora, se você tiver uma manifestação e for considerado que aquilo atenta contra o direito das crianças, mostrou uma cena num determinado horário, aquilo não poderia ter sido, você vai ter sanção, vai ter multa, vai ficar com uma tarja lá, sei lá o que vai acontecer, né? A sanção vai ter que ser definida na lei. Mas sem a conotação de censura prévia? Não, isso em hipótese nenhuma. Até porque vamos fazer o quê? Vamos pôr as pessoas para olhar o que alguém vai dizer na televisão, isso seria até ridículo, né? Tem esperança de que isso seja aprovado ao longo do governo Dilma ainda? Eu acho que é um prazo razoável. Com certeza vai ter uma polêmica enorme dentro do Congresso, não dá para falar quando que vai ser aprovado. Tem sido correta e apropriada a decisão da atual administração da presidente Dilma Rousseff de conter a liberação de emendas ao orçamento feitas por deputados e senadores? Claro, o orçamento passa por uma contenção, nós estamos fazendo 50 bilhões de cortes, atingindo todas as áreas. Me parece razoável que também as emendas sofram com isso. Eu acho que as emendas são legítimas. Agora, é evidente que na hora da execução o governo tem que ver quanto tem no caixa em termos de recursos e o que pode fazer em termos de liberação. Seu partido, o Partido dos Trabalhadores, está para votar uma medida no seu 4º Congresso para reduzir o número de integrantes da legenda que podem votar no processo de eleição direta da direção do partido. É um retrocesso ou é uma boa medida? Eu acho difícil aprovar isso. Eu acho que... O senhor é contra? Eu sou contra. Eu acho que depois que você abriu para ter decisões com eleição direta, todos os filiados do PT, desde que tenha pelo menos um ano, aquelas coisas, podem votar. Eu acho que você hoje diminuir é complicadíssimo. O PSDB está discutindo a possibilidade de ter prévia e quem votaria na prévia? Se são só os dirigentes, se são todos os filiados? Digamos, para eles talvez seja mais fácil fazer um projeto que seja mais restrito. Falar, não, só vai votar quem tiver 10 anos de filiação no PSDB. Porque, digamos, vai ser uma abertura em relação ao que tem hoje que não tem.
Agora, no nosso caso, eu acho que todo mundo tem direito, não dá para retroagir. O senhor mencionou prévias. O senhor acha que o PT poderia adotar ou deveria adotar um sistema compulsório de prévias para escolher candidatos a cargos eletivos ou não? Não, claro que não. Isso é uma questão política. Você vai num lugar onde, evidentemente, um dos pretendentes tem mais força eleitoral, tem mais base no partido, você vai fazer prévia só porque está no estatuto, eu acho, digamos, antipolítica. Né? O partido tem que avaliar, ver, convencer. Agora, o estatuto diz o seguinte, se 2 se inscreverem, tem que ter prévia. Na última instância, o Lula foi candidato em 2002, teve uma prévia com o Suplicy, que fez 12%, 15% dos votos, mas ele tinha o direito, né? O partido observou isso. O senhor mencionou o presidente Lula, ele continua muito ativo. Ele pode ser candidato em 2014? Pode, pelo que eu saiba, ele não está com os direitos cassados. A presidente? Aí já não sei, né? Porque nós temos, você sabe, um instituto que foi criado até contra o nosso voto, que é o Instituto da Reeleição. Eu vejo que normalmente quem está no cargo acaba sendo candidato natural. Eu estou dizendo, se a presidenta Dilma estiver bem, tiver desejo de concorrer, muito dificilmente ele vai se colocar como postulante. Agora, eu não vejo essa questão sendo resolvida sem um diálogo entre os dois. É muito cedo ainda, né? Ela está com 8 meses, menos de 8 meses de mandato. Com certeza o presidente Lula e a presidenta Dilma vão se reunir, vão tratar desse assunto e ver o jeito que vão apresentar a proposta para o partido. Né? E no Paraná, o PT pretende realmente embarcar na candidatura eventual de Gustavo Frutti, que foi do PSDB, para prefeito de Curitiba no ano que vem, 2012? Nós estamos conversando com o ex-deputado Gustavo De 0 a Frutti. 10, qual a chance disso acontecer? Eu não tenho condição de dizer, mas eu diria assim, o Gustavo Frutti foi um forte opositor do governo, no seu período aqui como deputado, durante todo o governo Lula. Hoje ele concorreu ao Senado, perdeu por pouco, inclusive, menos de 100 mil votos, e rompeu com o PSDB. Ele saiu do PSDB, tem críticas fortes, está se articulando para ser candidato, está em primeiro lugar nas pesquisas, e nós estamos conversando. Eu diria assim, a despeito dele ter sido opositor, é uma pessoa que nós consideramos um homem de bem, um sujeito que nós não teríamos nenhuma dificuldade em estar com ele na foto, digamos assim. E, portanto, se digamos, tivermos um projeto, ele principalmente tiver um projeto que nos seduza para a cidade, não, tem que fazer isso em Curitiba e tal, acho que nós podemos ir juntos. Como é que é ser ministro das Comunicações e ser casado com a ministra da Casa Civil? O que mudou na sua vida, tanto pessoal como profissional, depois que aconteceu a nomeação de Gleisi Hoffmann para a Casa Civil? Olha, a ministra da Casa Civil, eu não sei se é tradição, mas é uma Caxias, né? Ela sai de casa às 8h30 da manhã e volta 10 da noite, volta 11 horas. E às vezes trabalha no fim de semana. Então, do ponto de vista pessoal, é evidente que teve mudanças, né? Nós estamos mais distantes, nos vemos menos. Do ponto de vista do governo, a gente mantém uma relação funcional. Dizem os meus detratores que eu já era mandado em casa, passei a ser mandado no governo também. Mas qualquer que fosse o chefe da Casa Civil, eu ia ser comandado, ia ser coordenado por ele. Portanto, eu acho que isso é absolutamente normal. Eu trato a Gleisi como ministra e ela me trata como ministra. A gente não mistura as estações quando está trabalhando. Na época que o PT era oposição, quando ocorriam fatos envolvendo ministros ou assessores de ministros suspeitos de corrupção, o PT sempre defendia uma CPI. Agora era o caso de haver uma CPI também? Olha, eu até vi, na semana passada, você entrevistou o governador de Minas e ele defendeu que tivesse uma CPI aqui. Talvez até você pudesse ter perguntado, e lá em Minas, você acha que devia ter CPI? Ele provavelmente ia dizer que não. Quando é no olho dos outros, é refresco, né? Vamos pingar uma CPIzinha, mas no olho dele, não no meu. A CPI é um instrumento legítimo
de fiscalização do Congresso. E ela, basicamente, é um instrumento de minoria. Quem quer CPI é a oposição. A oposição quer, digamos, bagunçar o coreto do governo, não quer necessariamente chegar a um esclarecimento. Se desgastar o governo já é bom. Muito obrigado, ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, pela sua entrevista à Folha e ao UOL. Muito obrigado.